Hoje iniciaremos nosso curso de LibreOffice Writer. Se você não tem condições de utilizar o Microsoft Office Word para criar seus documentos de texto, tem o LibreOffice Writer, que é uma ferramenta muito parecida, não tão boa quanto, mas com o mesmo objetivo. Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer vários vídeos desse programa para você aprender a utilizá-lo da melhor forma possível, focando nos principais ferramentas que tem nesse documento. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, se você for iniciar esse programa, tem a possibilidade dele não aparecer desta forma aqui. Tem a possibilidade dele aparecer da seguinte forma. Essa daqui. E aí, pessoal, esta aparência é muito pior, é muito ruim. Então, o que é que nós temos que fazer? Porque se eu for digitar aqui, ó, pensei que o documento tá escuro, o texto já tá escuro também. Que não é o normal. O que é o normal é que se eu tô fazendo um documento de texto, a folha tem que ser branca, não preta. Então, se por acaso seu LibreOffice ele iniciar desta maneira, a primeira coisa que você tem que fazer é, você vai lá em cima, bem aqui, onde tem ferramentas, tá vendo? Na barra de menu, ferramentas, você vai descer até o nome opções, tá aqui. Depois de opções, dentre as opções que apareceu, você vai em aparência. E depois de clicar em aparência, bem aqui vai ter os temas clássicos que você pode escolher. E dentre eles, você vai colocar o modo claro, desta maneira aqui. Porque aí se tiver no modo escuro vai ficar muito ruim. Nós queremos o modo claro. Então eu vou colocar o modo claro, vou colocar em OK. Ele vai pedir para reiniciar. É tão troncho de um jeito que não dá nem para você ler o que está escrito aqui. Só que você vai clicar nesse primeiro botão que é reiniciar agora. Pronto, aí aqui vai pedir para salvar, vou colocar em não salvar e pronto, pessoal. Aqui ele vai agora sim abrir da forma correta que deveria ser. Uma folha em branco com um plano de fundo preto e as opções aqui com um contraste muito melhor para poder nós enxergarmos. Pronto, beleza, agora vamos iniciar. Obviamente, como ele é um software de edição de texto, de documento de texto, você pode aqui digitar da forma que você quiser, né? Pronto, estou aqui digitando qualquer coisa. E aí, pessoal, obviamente você pode editar esse texto. Ou seja, assim como tem no Word, você pode vir bem aqui, ó, selecionar, tá vendo, ó? Selecionei aqui o texto. E aí, bem aqui, perceba que vai ter o tipo de fonte, tá aqui, ó, o padrão, ele coloca o Liberation Serif. E aqui eu posso selecionar que ele vai ter todos os tipos de fonte que tem instalado no seu Windows. Dentre elas eu poderia colocar, por exemplo, a famosa e clássica Arial, que é a que geralmente o pessoal utiliza. Então eu posso colocar Arial, apertar Enter para poder confirmar que ele troca o tipo de fonte. Além disso, aqui vai ter também o tamanho da fonte, que aqui está 12 pontos. Eu poderia trocar para o tamanho que eu quiser, assim como é no Word. Então, até por mais que aqui tenha 92, por exemplo, eu posso colocar 110, por exemplo. Aí ele fica 110. Mas é claro, como estou aqui fazendo só um documento normal, vou colocar 12 o tamanho. Além disso, tem um padrão que é negrito. Lembrando que o negrito vai deixar a fonte um pouquinho mais grossa. Tá vendo, ó? Negrito. Tem itálico, que vai deixar a fonte inclinada, levemente inclinada, para dar destaque. Tem sublinhado. Tem trachado, para poder cortar assim no meio. E tem outras funções que eu não vou focar tanto. Mas dentre elas, uma importante também é a cor da fonte. Ou seja, se por acaso eu quero deixar aqui uma parte, digamos, esta parte aqui, essa palavra aqui, vermelho, eu posso clicar aqui, ó. Ela vai ficar vermelha. Olha só que legal. Não só isso, mas eu posso selecionar outra parte do texto. E bem aqui na cor da fonte, eu posso clicar na setinha do lado, que vai ter uma lista enorme de cores. Ah, Drac, mas eu queria uma cor que não tá aqui. Não tem problema, é só você clicar bem aqui, ó, em cor personalizada. Clicando em cor personalizada, eu posso escolher a cor que eu quero. Basta eu arrastar aqui nesse arco-íris, tá vendo essa setinha? E escolher aqui, ó, tá vendo? Eu vou arrastar aqui, ó. Clicando aqui onde eu quero. Digamos, agora amarelo, vou clicar aqui na parte amarela. E aqui vai ter os diversos milhões de tons de amarelo. Então, vou colocar aqui, ó, amarelo. Ok, aí ficou amarelo. Quase não dá pra ler, mas ficou. Além disso, pessoal, uma coisa importante é, se eu selecionar aqui um parágrafo, por exemplo, aqui, ó, selecionei um parágrafo, tá vendo? Perceba que bem aqui vai ter o alinhamento do texto, que aí eu posso alinhar à esquerda, para assim deixar o texto à esquerda. Posso centralizar, vou deixar ele centralizado. Eu vou até deixar aqui melhor para vocês enxergarem, pronto, vou até apagar aqui. Pronto, dessa maneira aqui. Eu posso colocar alinhar à direita, que fica toda alinhada à direita aqui, ó, retinho, tá vendo? Ou o famoso, que geralmente o pessoal utiliza, é justificado, que ele vai deixar todo alinhado tanto na esquerda
quanto na direita, por mais que iniciou o parágrafo. Então, isso aqui é muito importante na hora de você criar seu texto. Beleza, fora isso, pessoal, uma coisa muito importante que você tem que fazer no seu texto, perceba que algumas partes do seu texto possa ter esse sublinhado vermelho. Eu sei que é uma coisa bem básica, muita gente que utiliza o Word sabe como é que funciona, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui para todas as pessoas, independentemente se a pessoa já usou o computador ou não. Então, nesse caso aqui, para quem não sabe, esse traçado embaixo aqui, ó, sublinhado vermelho, indica que a palavra está incorreta ou simplesmente o computador, o software, ele não identificou o significado daquela palavra. Por exemplo, aqui tem o nome arcanismo. De certo modo, é uma palavra que é popular, tem até no dicionário, só que o software não identificou. E aí, o que é que eu poderia fazer? Eu posso clicar com o botão direito em cima, que aí perceba que ele vai sugerir algumas palavras que ele considera correto. Por exemplo, arcanismo. Não sei como é que isso aqui é correto, mas beleza. Tem aracnismo, tem arianismo, tem arcadismo, mas a questão é, digamos, Drake, eu sei que essa palavra aqui está correta, até porque algumas palavras de nome próprio, por exemplo, aqui, ó, é Ethereum, isso aqui é um nome próprio, por exemplo. Eu posso considerar aqui, ó, que é uma coisa que está correta. Então, eu poderia muito bem colocar em ignorar, para poder ele ignorar esta palavra. Poderia colocar ignorar sempre, para se por acaso esta palavra se repetir várias vezes, ele ignorar todas. E também tem a opção de eu procurar no dicionário e ver a ortografia. Nesse caso aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ignorar sempre, porque aí sim eu sei que esse nome não vai se repetir como erro. E aí outra coisa, digamos, tem outro nome próprio, por exemplo, Failif, tem aqui, ó, botão direito, vou colocar ignorar sempre. E aí dessa maneira, as próximas aparições dela vai ser ignorada e não vai ter mais o trachado embaixo vermelho. Pronto, pessoal, isso aqui é muito importante para você conferir se tem alguma palavra errada no seu texto. Até porque pode ter o nome errado. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui o nome saudável terminando com L. Essa palavra aqui tá errada. O saudável não termina com L. E aí, sim, isso aqui ajuda muito na hora de você clicar com o botão direito, sem selecionar, obviamente. E aqui vai dizer qual seria o correto, saudável com L. Aí você fala, então é assim que você escreve. Então isso aqui é uma ferramenta muito útil para quando você for escrever seu texto, você conferir se não tem nada errado. Lembrando que, obviamente, nos dias de hoje, com inteligência artificial, você até pode ter um resultado melhor. Mas a questão é, esse programa faz isso e ele corrige esses tipos de erro. Então, continuando, por mais que o LibreOffice Writer ele seja um software de edição de texto, documento de texto, você não é obrigado a colocar só texto, você pode colocar outros elementos. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, sem selecionar nada, eu posso ir lá em cima e bem aqui perceba que vai ter um símbolozinho de uma montanha com um solzinho aqui, tá vendo? Um solzinho. Aí bem aqui eu vou clicar em cima que é inserir figura e perceba que eu posso aqui selecionar imagens do meu computador para inserir no documento de texto. Olha só que legal. Então vamos lá, vou procurar aqui uma imagem rapidinho, por exemplo. Este prato de comida aqui, olha só que lindo. E aí eu consegui inserir uma imagem no documento de texto. Só que, obviamente, pessoal, eu não vou colocar desse tamanho. Digamos, eu queria mudar o tamanho. Como é que eu mudo o tamanho da imagem do meu documento de texto? É muito simples. Olha só, pessoal. Perceba que no cantinho, ó, tá vendo, ó? Vai ter aqui esses quadradinhos, tá vendo, ó? Esse quadradinho aqui. Ou seja, em todos os cantos, na lateral e na diagonal, vai ter um quadradinho. Eu clicando nesse quadradinho, ou melhor, colocando o mouse em cima do quadradinho, o cursor, vai ficar com o símbolo de duas setinhas na diagonal. Nesse caso aqui, eu vou clicar, segurar e arrastar para o centro. Ao fazer isso, eu vou redimensionar a minha imagem, tá vendo? Ó, que legal. Então, novamente, eu vou selecionar aqui, ó, diminuir, aí vou diminuir desta maneira. E aí, pessoal, agora sim eu posso colocar da forma que eu quero. Olha só que legal. Só que, obviamente, pessoal, por padrão, o Writer ele deixa dessa maneira. Só que eu posso configurar alguns detalhes nesta imagem. Por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar bem aqui, por enquanto. Perceba que, quando você não seleciona nada, o topo na barra de menu, tá vendo? Na barra de tarefas aqui, de ferramentas, tá de um jeito. Quando eu clico na imagem, fica de outro jeito, aparecem novas opções. Porque aí nessas opções eu posso configurar a imagem. Por exemplo, por padrão, ele deixa o documento ideal, tá vendo? A imagem ideal, para ele ficar alinhado ao texto. Sendo que eu posso colocar no centro, que aí ele vai deixar uma beirada aqui embaixo, entendeu? Posso colocar aqui no canto, mas eu poderia deixar dessa maneira aqui, ó, para poder minha imagem, ela não se misturar no texto, ou seja, o texto não ficar na lateral, tá vendo, ó?
Assim como também eu posso deixar dessa maneira aqui, que é paralelo, que aí sim, ele deixa texto tanto na lateral esquerda quanto na direita, que aí não é tão bom assim, porque, digamos, você tá lendo, né, digamos, a imagem tá no meio. Você tá lendo, digamos, aí essa linha aqui não continua aqui, ela continua aqui. Aí é estranho, né? É por isso que coloca ideal, tá vendo? Ó, cadê? Aqui, ideal. Que aí sim, se o documento tá aqui, desta maneira, o texto que era aqui, ele vem pra cá, tá vendo? Ó, muito melhor. Só que além disso, eu posso configurar outras coisas. Por exemplo, aqui, digamos que eu vou inserir outra imagem. Então, eu vou lá na mesma ferramenta que é inserir figura, tá vendo? Vou inserir outra imagem aqui, ó, pronto. Perceba que uma ficou em cima da outra, tá vendo? Uma em cima da outra. Só que aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o tamanho dessa, tá vendo? Eu vou colocar ela bem aqui, por exemplo, bem aqui. Só que aí, digamos que eu quisesse que esta imagem aqui ficasse por baixo dessa, e obviamente essa por cima dessa. Como é que eu faria? Vamos lá, eu vou selecionar essa primeira figura que eu selecionei, essa daqui, ó, essa daqui. E aí bem aqui vai ter para poder eu trazer para frente, ou para trás, ou avançar e assim por diante. Ou seja, eu posso organizar em forma de camadas quem vai ficar por cima da outra. Então nesse caso aqui, digamos, eu quero esta imagem por cima dessa. Então eu vou clicar nessa e vou colocar em trazer para frente. Dessa maneira, essa ficou em frente. E aí é assim que funciona essa parte de organização em camadas das figuras. Dessa maneira. Só que aí, beleza, além disso, digamos, ó, aqui, ó, vou mostrar esse texto aqui, essa figura aqui. Perceba que eu posso colocar outros detalhes nela. Por exemplo, ao selecioná-la, perceba que bem aqui vai ter as bordas. Aí eu poderia colocar a borda em várias partes, ou seja, borda só na esquerda, só na direita, só nas laterais, só em cima e embaixo, só em cima e embaixo junto, ou em todas. Então vou colocar aqui, ó, borda em todas as camadas externas, tá vendo, ó? Que aí ele criou uma pequena borda bem pequenininha ao redor. E aí, pessoal, ao fazer isso, eu posso muito bem configurar essa borda. Por exemplo, aqui, ó, eu cliquei, eu posso vir aqui, ó, no estilo da borda, e aqui vai ter vários estilos. Eu posso muito bem colocar pontilhado, tracejado, duplo, fino e espesso e assim por diante. Eu não vou mexer nisso aqui não, vou colocar na normal. Só que aí eu poderia mudar aqui, ó, a cor da borda. Por exemplo, aqui, ó, digamos, eu queria que a borda fosse vermelha, eu coloco vermelho. Aí ficou com a borda vermelha. Além disso, eu poderia pintar aqui o preenchimento da cor de plano de fundo da imagem, porque, digamos, a imagem foi um PNG. Aí você pode colocar o plano de fundo amarelo, por exemplo. Aqui, como não tem fundo, ele ficou só tipo um amarelinho ao redor, mas quase imperceptível. Mas enfim, além disso, ao selecionar a minha figura, minha imagem, perceba que aqui vai ter alguns filtros que eu poderia aplicar. Que é claro, são muito básicos, mas pelo menos ajuda. Por exemplo, aqui eu poderia deixar com melhor contraste, invertendo ela, que ficaria invertido. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar suavizar, que aí eu poderia suavizar um pouquinho a borda. Só que, melhor, nem a borda, é o centro mesmo, deixar desfocado. Aí ficaria desfocado. Ficou pouca coisa, mas enfim, vou voltar aqui. Além disso, tem vários, enfim, tem vários filtros que você poderia mexer aqui. Eu não vou colocar um por um para não perder tempo. Mas enfim, além disso, tem outros filtros. Por exemplo, para deixar ele preto e branco com escala de cinza, tá vendo? A escala de cinza. Ou se não, preto e branco, que a diferença é pouca, mas só que ele faz um limiar para deixar o preto mais preto e o branco muito branco e ficar só esses estilos aqui meio, como eu falei, limiar. Enfim, e também tem a marca d'água que eu poderia colocar, que aí seria para ficar tipo quase transparente, para poder ficar no fundo. Porque aí, por exemplo, digamos, eu quero colocar essa imagem aqui com plano de fundo. Eu poderia deixar ela dessa maneira, que aí eu poderia colocar tipo um texto por cima, para poder ficar meio transparente. Só que não é a melhor maneira de colocar como marca d'água. Mas enfim, voltando. Aí, pessoal, além disso, perceba que aqui vai ter também os tipos de inverter na horizontal. Eu vou ter que voltar aqui, peraí, vou voltar aqui. Cadê? Volta, meu filho. Pronto. Perceba que eu posso inverter ela na vertical, que aí fica invertida a imagem, posso inverter na horizontal, mas enfim, além disso eu posso deitar ela dessa maneira, porque assim, no Word, para quem conhece, para poder eu girar uma imagem, ela tem aqui um símbolozinho de girar. Infelizmente, aqui no LibreOffice ele não tem, é muito mais limitado. E aí eu só posso fazer isso aqui. Mas eu poderia colocar aqui em girar, que aí ele giraria um pouco melhor, digamos, aqui eu vou colocar em girar. Aí eu posso clicar na borda e giraria assim, tá vendo, ó? Aí ficaria até com esse plano de fundo aqui estranho. Oh, meu Deus, eu vou até apagar esse plano de fundo aqui. Sem preenchimento. Pronto. Aí fica dessa maneira. Então é muito simples, não é muito bom, mas é a forma que funciona. Agora, pessoal, tá aí. É assim que você insere a imagem. Então, por hoje, nesse vídeo, para concluir, digamos, Drake, eu queria salvar meu documento de texto. Como é que eu faço? Vamos lá, pessoal. Obviamente, você poderia vir aqui no símbolo de salvar, que ele salvaria. Só que aí, digamos, se colocar salvar como outro documento, eu posso clicar em arquivo,
salvar como, e aqui ó, salvar como, aí eu salvaria em qualquer local, pois aqui eu vou colocar em download. Só que perceba que assim ó, eu vou dar uma dica muito importante, perceba que ele está no formato ODF. Pessoal, o formato ODF, ODF não, ODT, tá? Ponto .odt, só que é o texto ODF. Ele é um formato para você editar no Writer, beleza? E aí o Writer não é a melhor ferramenta para você editar texto. Por quê? Porque olha só, se você está editando um documento de texto e você vai enviar para uma pessoa editar também, para ela olhar, o melhor é você salvar no formato DocX, que é esse daqui, ó. Documento do Word 2010-365, DocX, tá vendo? Se for possível, se você for salvar esse documento para poder abrir em outro local que tenha o Word, salve em DocX, não em odf.odt. Outra coisa importante, além disso, você pode salvar ele em outros formatos que, assim, pode ser úteis futuramente, mas por hoje nem tanto, que nem XML, TXT, mas o importante, como eu falei, para você editar documentos no próprio LibreOffice, pode ser ODT. Mas quando você for enviar para outras pessoas, para poder editar em outros computadores, em outros aparelhos, o melhor é DocX, que é um formato universal, digamos assim, para documentos de texto. Então, por padrão, eu vou colocar DocX, porque aí sim eu até consigo editar no Word. Mas enfim, aí eu colocaria aqui o nome que eu quisesse, digamos, Drac, por exemplo, aqui é o Drac, e salvar, que eu salvaria o documento. Ele até fala aqui, ó, este documento pode conter formatações ou conteúdos que não podem ser salvos em formato do Word, tá vendo? A desvantagem é essa. Mas mesmo assim, eu vou utilizar o documento aqui, ó, o Word, tá vendo? Dessa maneira. Porque como eu falei, talvez ele abra diferente no Word. Por exemplo, aqui, ó, eu vou até abrir no Word. E perceba aqui, ó, vou deixar lado a lado aqui, ó, vou deixar lado a lado. Não tem praticamente nenhuma diferença, então, de certo modo, não tem nada de errado. Só que, como falei, se você fazer coisas avançadas aqui no LibreWriter, Office Writer, ele vai ter algumas coisas que talvez não funcionem direito no Word, mas é muito difícil, são pouquíssimas ferramentas, porque por aqui, ó, como falei, tá igual, não mudou nada praticamente. Então, tá aí, pessoal, é assim que você inicia o documento no Writer. Obviamente, eu farei vários vídeos aqui ensinando a mexer nesta ferramenta em algumas funções avançadas para você praticamente não precisar mais do Word para fazer seus documentos de texto. Então tá aí, obviamente, qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e obviamente se inscreva no canal Drac Tutoriais para acompanhar outras dicas de tecnologia que nem esta. Então até a próxima e falou!